verdade e vida, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Reverendíssimo Padre Paulo Dionê, muito digno pároco e reitor deste santuário, Padre Antônio Monteiro, vigário solidário, caro diácono Maurício, colaborador, estimados irmãos e irmãs reunidos aqui, neste santuário dedicado a padroeira de Viçosa, nossa querida Santa Rita de Cássia. O nosso desejo, de fato, enquanto peregrinos nesta terra, é ver Jesus. Porque vendo-o, contemplando-o, não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma, saberemos por qual estrada caminhar, pois Ele é o caminho. Saberemos em que acreditar, porque Ele é a verdade. E saberemos que vida buscar, porque Ele é a verdadeira vida. Eu peço perdão no início dessa reflexão a vocês. Minha voz está um pouco mais baixa que o normal, porque eu estou um pouco rouco. Então, às vezes, ela vai falhar. Não reparem nisso, eu estou um pouquinho rouco. Então, com muito carinho, mas a saúde às vezes nos apronta algumas. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um verdadeiro convite a nos questionarmos se nós sabemos em quem confiar verdadeiramente. A liturgia de hoje é um convite a nos perguntarmos se sabemos realmente onde estamos colocando a segurança de nossas vidas. A primeira leitura que nós ouvimos, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, é a continuação do discurso de Paulo, iniciado ontem, para encorajar os seus irmãos. E a fim de encorajar seus irmãos, Paulo recorda a história da salvação e diz que, infelizmente, mesmo com tantos sinais, mesmo com tantas indicações da presença do Deus Salvador em Jesus Cristo, que é nosso Deus Salvador, muitos não o reconheceram e o rejeitaram. Aqueles que caminharam com Ele, que ouviram Sua palavra, acolheram seus ensinamentos, contemplaram seus sinais, muitos destes não o reconheceram. Então, o convite da liturgia de hoje pergunta-nos: e nós? Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador? Será que reconhecemos nele o sentido da nossa vida, ou caminhamos até pronunciando o nome de Jesus, mas caminhando nessa terra ao nosso bel prazer, cumprindo nossa própria vontade? Gosto muito do propósito, de recordar aqui o propósito do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos não é um relato histórico exato do que foi a igreja primitiva após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma crônica histórica perfeita, de forma alguma. Há, sim, toda uma fundamentação histórica, mas mais do que se preocupar em relatar como a igreja era naquele tempo, o livro dos Atos dos Apóstolos convida a todos os seus leitores, de todos os tempos, de todas as épocas, a entenderem como a igreja deve ser hoje, na nossa história. Então, mais do que um relato histórico, é uma aula de eclesiologia, porque mostra como a igreja deve ser, como ela deve agir no mundo. Ela deve encorajar os irmãos e fazer com que todos reconheçam em Jesus Cristo o fundamento da vida e da esperança.
Além disso, convém aqui, irmãos e irmãs, recordar como se inicia o livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é dirigido a alguém chamado Teófilo? Não, de forma alguma. Teófilo, mais do que um nome, é um qualificativo. Teófilo é o amigo de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos se endereça, se destina a todos os homens e mulheres que desejam ser amigos de Deus, que desejam ser próximos dele e trilhar o seu caminho. Se dirige a nós, todos aqui, que desejamos ser amigos de Deus. E enquanto amigos de Deus, nós precisamos agir de determinadas formas. E é isso que o livro dos Atos também apresenta, mostrando como a igreja deve ser hoje. Ele mostra como o amigo de Deus deve agir nesta igreja, nesta época. Então, para nós, da primeira leitura, fica forte o apelo. O amigo de Deus, aquele que deseja ser amigo de Deus, este sabe reconhecer Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Afinal de contas, reconhecer a presença de Cristo dentro deste santuário belo é muito fácil. Mas lá fora, no cotidiano, no irmão, ele continua presente. O amigo de Deus deve reconhecer essa presença e caminhar junto dele. Entendamos, reconhecer a presença de Jesus para sabermos caminhar junto dele. E nisto, o Evangelho nos é bem claro. Estamos ali no testamento espiritual de Jesus, segundo São João. Após lavar os pés, após anunciar que partirá, Jesus percebe nos discípulos uma tensão. Estamos na ceia, é o testamento espiritual de Cristo, são suas últimas palavras reunido ali antes da cruz com os 12. Então ele percebe que ao anunciar a sua morte, ao anunciar a sua ausência física no meio dos discípulos, eles se preocupam. Talvez os discípulos se questionassem: mas sem a presença física do Senhor, como reconhecer o caminho? Como saber por onde andar? Sem a presença física do Senhor, como saber em quem acreditar? Sem a presença física do Senhor, como saber que tipo de vida buscar? Afinal de contas, enquanto caminhava com eles, Jesus deixava claro a estrada a seguir, em que acreditar e que vida buscar. Mas depois da sua partida, então, ao perceber a tensão e o medo dos discípulos, Jesus diz-lhes estas belíssimas palavras: não se perturbe o vosso coração. Se tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus diz isso a nós, seus discípulos do tempo de hoje, que muitas vezes nos sentimos desamparados, nos sentimos até mesmo abandonados. Ele diz a cada um, a cada uma de nós: não se perturbe o vosso coração, tende fé em mim. E aí, percebendo que os discípulos precisavam de um auxílio, ele diz que a estrada que os discípulos deveriam seguir era a mesma que a dele. É como se ele dissesse: já que estão preocupados como agir depois de minha partida, em quem acreditar depois da minha ida, basta fazer como eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é tudo o que nós precisamos.
Basta a nós imitá-lo, buscar trilhar o seu caminho, buscar seguir os seus passos, buscar aprender dele o que é a verdade e imitar a sua vida. Meus irmãos e irmãs, tanto na primeira leitura como no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo deixa-nos uma coisa clara com a liturgia de hoje. A presença de Deus entre nós não é uma presença que nos dá tudo o que nós queremos. Às vezes nós temos essa ingenuidade de achar que aquilo que nós rezamos, Deus tem o dever de atender. Se rezamos pela cura de alguém, Deus tem a obrigação de me atender, porque eu frequento tantas missas, faço tantas novenas, vou até um santuário em peregrinação, Deus tem a obrigação de me atender. Deus, entendamos bem aqui, irmãos e irmãs, jamais nos dará tudo o que nós queremos. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e pede. Não é um comerciante que eu ofereço quantas missas, quantas novenas e obtenho as benesses. Deus é um Pai amoroso, que nos ama com amor de pai e mãe. E como tal, afinal de contas, aqui há muitos pais e mães, Ele sabe que para os seus filhos não deve dar tudo o que eles pedem, mas deve dar tudo o que eles precisam. Se nós entendêssemos isso, entenderíamos o caminho de Cristo, entenderíamos sua verdade e a vida. Na nossa vida nós não vamos ter tudo o que a gente quer, nós não vamos ter só as benesses de Deus, nós não vamos ter só aquilo que nos agrada. Quantos filhos detestam brócolis e o pai e a mãe sabem que ele precisa comer e colocam no prato? Beterraba e outros tantos alimentos que os filhos não querem, mas os pais sabem que eles precisam. Deus age assim conosco. À medida em que trilhamos o caminho de Cristo, à medida em que vamos conhecendo-o como nossa verdade, e à medida em que vamos tornando a nossa vida cada vez mais semelhante à vida dele, nós vamos compreendendo que nós não vamos ter de fato o que a gente quer, mas que nós teremos sempre o que nós precisamos. Talvez a grande dificuldade dos contemporâneos de Jesus, que a primeira leitura nos mostra, era essa. Deus veio ao mundo como um Messias. E como é que eles queriam um Messias? Um Messias triunfalista, um Messias poderoso, que tomasse de volta o reino de Israel e instaurasse ali uma nação forte. Um Messias de glória humana. E como é que Deus veio? Ele não veio como os judeus queriam, mas como o mundo precisava que ele viesse, como servo humilde, simples e sofredor. Foi por isso que os judeus não reconheceram Jesus, ficaram muito presos ao que queriam e não ao que precisavam. Talvez na nossa vida nós achemos que nossas preces não são atendidas porque ficamos muito apegados ao que queremos. Talvez na nossa vida podemos pensar que caminhamos sozinhos, desamparados, que Deus nos abandonou e não nos escuta, porque estamos apegados demais ao que queremos e não temos abertura para o que precisamos. Essa abertura de coração é a virada de chave que a gente precisa ter. Se nós entendermos isso, seremos capazes de perceber a presença de Deus, de reconhecê-lo em nossa vida e, reconhecendo-o, trilhar o seu caminho, abraçar e anunciar a sua verdade e viver a vida que ele viveu. Que Deus nos ajude a não nos fecharmos ao
ao que nós queremos e assim não reconhecê-lo, mas que Ele nos inspire a nos abrirmos ao que nós precisamos em nossas vidas e assim sermos capazes de reconhecê-lo e afirmar para todos os cantos da terra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Ao nosso bom Pai elevemos os nossos pedidos